Chega aqui. Presta atenção que você precisa entender o que está acontecendo com a segunda onda do coronavírus. Não estou falando da segunda onda na Europa, não. Estou falando da segunda onda do coronavírus no Brasil, que na verdade não é nem a segunda onda, ainda é a primeira onda do corona, só que está aumentando absurdamente os números. Não sou eu que estou falando isso. Eu passei o dia aqui falando com meus amigos médicos de São Paulo, tanto de hospitais públicos quanto privados, e o número de internações aumentaram drasticamente nos últimos 5 dias e continuam acelerando. Fabrício, isso não faz sentido. Se os tratamentos evoluíram e realmente evoluíram mesmo, como está tendo mais internações? Como é que está tendo um número de mortes ainda elevado se os médicos aprenderam a tratar o corona, né? Apesar de não ter cura? Calma aí que você já vai entender o que está acontecendo e principalmente como isso afeta os seus investimentos. Solta a vinheta aí. Bom, estamos voltando aqui. Se esse conteúdo que a gente está produzindo, se todos os conteúdos que a gente produz aqui melhora a sua vida financeira, sabe o que você faz? Se inscreve no canal, não deixa para depois, deixa seu like que ajuda a gente absurdamente. O que está acontecendo? Todo mundo sabe que teve a primeira onda, né, do coronavírus, teve o lockdown, o mundo fechou as portas, algo que eu achei que eu nunca fosse ver na minha vida inteira. E agora o mundo está em lockdown de novo, não o mundo inteiro, mas vários países da Europa, né? Alemanha, França, Portugal, Itália já estão fechando. A Áustria também acabou de decretar um lockdown, estão colocando novas medidas restritivas. Por quê? Porque o coronavírus acelerou. Por que o coronavírus acelerou? Porque as pessoas voltaram a sair de casa, principalmente os mais jovens, e obviamente o índice de contaminação se proliferou. Detalhe, lá na Europa acabou de acontecer, né, o verão, que em teoria deveria ter menos contágio, porque as pessoas estão mais em ambientes externos e em teoria teria menos contágio. Se no verão, né, acabou agora há pouco ali o verão, acelerou o número de contágios, imagina agora que eles vão entrar no inverno, onde as pessoas ficam mais confinadas em ambientes fechados, né? Uma única pessoa consegue contaminar 50, 70, 80 pessoas de uma única vez num ambiente confinado. Aqui no Brasil a gente está entrando numa fase extremamente parecida aqui. O número de casos de coronavírus está aumentando assustadoramente, apesar que o número de mortes não está indo na mesma proporção. Como assim, Fabrício? Eu não entendi. A gente acelerou muito o número de contágios, mas o número de mortes não acelerou na mesma proporção. Por quê? Por causa da evolução da medicina, né? Hoje os médicos estão sabendo tratar melhor o corona. Fabrício, então qual que é a grande preocupação? A grande preocupação é, se tem um volume muito grande de pessoas contaminadas, um percentual dessas pessoas vai requerer hospital, né? Vai requerer ajuda ali de respiradores, ajuda da UTI para conseguir se recuperar. Outras, infelizmente, nem irão se recuperar. Então, se aumenta demais o número de contágios, superlotam os hospitais. Aqui na Grande São Paulo, que foi o primeiro epicentro da epidemia, né? Foi a Grande São Paulo por causa do Aeroporto Internacional de Guarulhos, né? Que trouxe a doença de fora. Já estamos com 50% dos leitos ocupados. Pô, Fabrício, mas 50% não é muita coisa. Pois é, o problema é a velocidade que aumenta a ocupação dos leitos. Se fosse 50%, daqui a um mês tivesse 55%, não teria problema. O problema é que nessa velocidade que está acontecendo, pode ser que 70%, 80% dos leitos sejam ocupados aí nos próximos 20 dias. É aí que está a grande preocupação. Por quê? Se tivermos aí uma alta, um pico enorme da doença, poderemos ter novas medidas restritivas, não só em São Paulo, como várias localidades do país. Eu fiz um levantamento aqui de alguns números para você entender como está a evolução da doença, tanto a evolução de contágio quanto a evolução de mortes, tá? No dia 21 de março, na Itália, a gente teve 6.557 casos de corona, pessoas infectadas, e 793 mortes. Olha a proporção, 6.557 casos para 793 mortes. Agora nós tivemos 40 mil, isso no dia 13 de novembro agora, né? Acabou de acontecer, 40.902 casos e 550 mortes. Tá vendo que o número de mortes diminuiu drasticamente proporcional ao número de infectados, mas o número de infectados disparou absurdamente. Se o número de infectados dispara absurdamente, obviamente o número de internações aumenta também, né, proporcional, e o número de mortes acaba aumentando, mesmo tendo diminuído em números absolutos, né, porque os tratamentos evoluíram, mas tem muita gente infectada, não tem jeito, vai começar a morrer mais gente, a matemática
básicas. Estão compreendendo? Aliás, eu queria fazer uma pergunta, deixa aqui no comentário. Recentemente, você conhece pessoas que pegaram o coronavírus? Tô falando assim, dos últimos 15 dias. Você conhece pessoas que faleceram? Coloca aqui nos comentários só pra gente ter uma noção de como está na prática a evolução aí da doença. Eu quero falar um dado agora do Brasil. No dia 4 de junho, nós tivemos 30.925 casos, com 1.473 mortes. Agora, no dia 11 de novembro, 48.331 casos com 544 mortes. Tá vendo? Proporcionalmente as mortes diminuíram, mas o número de casos está disparando, né? Cada vez mais está aumentando, mais do que o auge da pandemia aqui no Brasil. Por quê? Porque as pessoas estão saindo mais de casa, estão se aglomerando, né? O medo do vírus baixou e é natural que as pessoas saiam de casa e acaba, obviamente, aumentando drasticamente a contaminação. Fabrício, mas e a vacina? Calma aí, segura um minutinho que a gente já vai falar da vacina. Estados Unidos, 6 de maio, 24.506 casos com 2.708 mortes. Agora, no dia 13 de novembro, 181.551 casos com 1.389 mortes. Olha isso, no dia 6 de maio tivemos 24 mil novos casos de corona e agora, 13 de novembro, 181 mil novos casos de corona nos Estados Unidos. A Alemanha está indo exatamente pela mesma situação, tá? É exatamente isso que está acontecendo em várias partes do mundo, por isso estão decretando o lockdown. Fabrício, isso pode acontecer aqui no Brasil se os números continuarem aumentando? Podemos ter sim novas medidas restritivas, o que seria péssimo para a economia, né? Nossa economia voltou a começar a andar, né? Temos aí agora a Black Friday, temos que ter novas medidas restritivas, seria extremamente ruim. Fabrício, mas o que vai fazer? Vamos supor que a gente comece a ter aí cidade de São Paulo, que em teoria estava ali imunizada, né? Tinha a teoria da imunização por rebanho, quando 2/3 da população já se contaminou, e a gente está vendo que isso não está fazendo nenhum tipo de sentido, né? Senão a gente não teria o índice de contaminação tão alto quanto a gente está tendo. Se a capacidade dos hospitais atingir ali perto de 80%, pode ter certeza que os governos, né, municipal e estadual, não irão querer assumir o ônus ali do número de morte de pessoas morrendo na porta dos hospitais porque não tem mais leitos. Se a gente chegar perto ali de 75%, 80%, teremos novas medidas restritivas. Sim, eu particularmente não acredito que será um lockdown tão forte como ocorreu ali no começo da pandemia, tá? Eu não acho que a gente vai ter um lockdown tão forte, mas eu acredito sim que teremos aí novas medidas restritivas de circulação de pessoas, né? Tanto aí em ambientes fechados, transportes públicos, ainda não sei exatamente o que, mas se continuar assim, se preparem, porque teremos novidades e não serão positivas. Não sou eu que estou falando, os números, eu sempre estou olhando ali os números, eu sempre estou falando com os médicos, o que está acontecendo nos hospitais. É bizarro como os médicos estão preocupados de 5 dias para cá, assim, nessa alta, dessa disparada do coronavírus nos grandes centros aqui do Brasil. Um detalhe importante que a gente tem que se atentar, lembra que tudo que aconteceu na Europa acabou acontecendo aqui no Brasil? Por quê? Porque a Europa está na nossa frente no quesito contaminação, ou seja, a gente pode ter uma prévia, não quer dizer que vai acontecer exatamente igual o que está acontecendo na Europa, mas nós podemos ter uma previsão de algo que pode acontecer aqui no Brasil, né, em relação à Europa, o contágio explodindo e as pessoas tendo que ficar trancadas de novo, algo extremamente ruim para a economia de qualquer país. Fabrício, por que você está fazendo esse vídeo? Porque a gente não tem a capacidade de prever o futuro, ninguém tem a capacidade de prever o futuro, mas nós temos a capacidade de olhar os cenários e tentar entender o que está acontecendo hoje. E o que está acontecendo hoje é uma aceleração da curva de contágio absurda, isso é um fato, ponto final. E a gente tentar entender o que deve acontecer em breve, o que pode acontecer em breve. Tá, mas o que eu faço, Fabrício, com essa informação? Lembra um monte de gente que fica repetindo que renda fixa é perda fixa? Vamos colocar aqui uma situação hipotética, tá? Temos aí um novo lockdown, por exemplo, na cidade de São Paulo, a maior economia do país, e é obrigado a fechar aí todos os estabelecimentos, tá? Uma situação hipotética drástica. E a Bolsa de Valores desabe aí, eu não acho que a gente teria um desabamento tão forte como a gente teve na primeira onda, mas vamos supor que a Bolsa desabe aí 30%, né? Que é uma queda aí violenta, vá para a próxima aí de 70 mil pontos, 75 mil pontos. Você
Deixa eu perguntar, você teria dinheiro, você teria reserva de oportunidade para aproveitar essa queda? Se você não tem dinheiro na renda fixa, como é que você faz para aproveitar uma queda grande que poderia ocorrer, independente se vai ocorrer ou não? Vocês entendem por que a importância da renda fixa? A gente sempre precisa ter renda fixa na nossa carteira. A renda fixa nunca será perda fixa. O que acontece é que conforme a Selic cai, ela diminui a sua importância na nossa carteira, né? Mas ela nunca deixará de ser perda fixa. Fabrício, me traça os cenários aqui. Eu fiz aqui alguns cenários possíveis que podem acontecer. Primeira coisa, novas medidas restritivas serem adotadas em algumas cidades brasileiras, que eu acredito que a probabilidade maior de acontecer, tá? Novas medidas restritivas se continuar acelerando os casos aí de coronavírus. Essa é a primeira possibilidade. Segunda, é apenas um pico momentâneo, né? Vai dar um boom aqui para cima e depois vai cair. Mas eu não acredito nessa possibilidade não, porque quanto mais pessoas são contagiadas, mais pessoas contagiam outras, né? Uma matemática lógica, né? Não precisa ser muito inteligente para isso. Terceira possibilidade, um lockdown. É possível? É possível. Você acredita que isso vai acontecer, um lockdown igual aconteceu no começo do ano? Não acredito que teremos um lockdown tão forte, mas novas medidas restritivas, algumas cidades eu creio que irão adotar sim. Quarta possibilidade, se tiver mutação do vírus, né, como já descobriram algumas, mas se o vírus tiver aí uma grande mutação, descobrirem na Europa que tem um novo coronavírus, teremos um problema seríssimo. Isso vai acontecer? Não tem como saber. O que eu quero que vocês entendam é, jamais fique extremamente otimista, tá, com os investimentos e jamais fique extremamente pessimista. Sempre mantenha os pés no chão e os sentimentos de lado. Não, mas a bolsa está ali, 105, 106 mil pontos. Isso pode continuar? Pode bater 120? Pode. Mas e se não acontecer? E se esse cenário que a gente está vendo na Europa vier aqui para o Brasil, for para os Estados Unidos e acontecer ali uma nova queda violenta, um novo precipício no Ibovespa? E aí? Você está preparado? A sua carteira está preparada? Não sei. Coloca aqui nos comentários, vamos ver como é que está a carteira aqui das pessoas. Você tem hedge na sua carteira? Será que uma nova onda ali, um cenário novo de caos, a moeda americana não voltaria a se fortalecer mesmo com o Biden na presidência, né? Um presidente de esquerda, apesar que nos Estados Unidos não tem esquerda, né? Mas tudo bem. Mas será que o dólar não iria se valorizar de novo? Nós não teríamos de novo, né, o flight to quality, o voo para a qualidade, ou seja, o dinheiro do mundo indo para os Estados Unidos? Você aproveitaria essa alta da moeda americana? Não sei, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Outra coisa que poderia acontecer, imunidade de rebanho, apesar que a gente não viu ainda em nenhum lugar do mundo a tal da imunidade de rebanho, quando a maior parte da população já está contaminada e aí não tem mais grande ascensão do vírus, né? Tem pequenos focos. Mas até agora a gente não viu a tal da imunidade de rebanho. Na verdade não tem nem como saber, né? Não tem teste, né? As pessoas não testam, só testa aquela pessoa que vai até o hospital, vai até um laboratório, sendo que os governos deveriam estar testando em massa, né? Como que a gente combate uma pandemia que não tem cura e que ainda não tem vacina? Com números. É assim que a gente combate, com dados. Mas a gente está vendo aí que os dados não são nem um pouco confiáveis, tá? Sexta possibilidade, que seria o melhor dos mundos, 212 vacinas neste momento estão sendo desenvolvidas e 11 estão na fase de testes finais, inclusive a vacina chinesa, né? A polêmica vacina chinesa lá, que deu uma mega de um conflito ali entre o governo estadual de São Paulo e o governo federal e o Bolsonaro. O The Lancet, que é um dos maiores publicadores de notícias aí médicas, né, de estudos clínicos, inclusive em relação ao coronavírus, deu como eficaz a vacina. Então a vacina está aí estourando, deve estar saindo. Fabrício, mas se a vacina já está para sair, por que essa preocupação? Por que você está preocupado? Porque existe uma linha de tempo entre a vacina sair, ser completamente aprovada, ser produzida as doses, ser distribuída ao redor do mundo, ser armazenada, a população ser imunizada, enfim, até acontecer isso são meses. Só que a gente está vendo uma curva de aceleração do vírus muito rápida. Vai dar tempo, né, de chegar essa vacina enquanto a curva está acelerando? Eu creio que não. Eu arriscaria dizer que o brasileiro vai começar a ser vacinado lá para abril do ano que vem, abril de 2021. Enquanto isso, o mundo pode sofrer com força. Sempre lembrando uma coisa, se a gente analisar os gráficos de todas as últimas crises, tá, o que acontece? Temos uma depressão violenta,
os mercados voltam a reagir e depois tem uma nova depressão. Nessa crise isso ainda não aconteceu, pode ser que nem aconteça, tá? Por quê? Porque os bancos centrais do mundo injetaram muito dinheiro nas economias, né? Então circulou muito dinheiro e isso elevou aí os mercados, elevou as bolsas, né? Fez as bolsas subirem. Mas e se uma nova onda do coronavírus chegando com tudo, chegar explodindo? A sua carteira consegue resistir? Ou você está inteiro em renda variável porque você está extremamente otimista com o cenário, que pode estar certo, que você pode estar certo? E se não tiver? Eu acredito que teremos novas medidas restritivas sim em algumas cidades brasileiras. Essa é a minha opinião, tá? É isso que eu acredito que irá acontecer. Deixa eu te falar, os dados que eu acabei de te mostrar te fez pensar que realmente a gente pode estar numa nova onda aí, uma nova aceleração no Brasil do coronavírus? Não sei. Se tá te ajudando, se tá te fazendo refletir, sabe o que você faz? Se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala o que as pessoas querem ouvir, a gente fala o que vocês precisam ouvir. Curtiu o conteúdo? Dá seu like também. Lembrando, teremos promoção da Black Friday, tá? No nosso site, 1bilhão.com.br, da nossa coleção de camisetas, canecas, livros, teremos descontos. Fabrício, como faz para acessar? 1bilhão.com.br. Fechado? Deixa aqui no comentário como que tá a sua carteira, se uma segunda onda do coronavírus arrepiar o Brasil. Como é que tá a sua carteira? Não sei. Tchau.